O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Tirtha Yatra Parva. Capítulo 146. Bhima não pode deslocar o rabo do macaco. Vaisampayana disse: ó repressor de inimigos. Ouvindo essas palavras do inteligente chefe dos macacos, o heróico Bhima respondeu: quem és tu? E por que também tu assumiste a forma de um macaco? É um kshatriya, alguém de uma classe próxima aos brahmanes, que te pergunta. E ele pertence à linhagem Kuru, é a descendência lunar, e foi carregado por Kunti em seu útero, e é um dos filhos de Pandu, e é filho do deus do vento, e é conhecido pelo nome de Bhimazena. Ouvindo essas palavras do herói Kuru, Hanuman sorriu, e aquele filho do deus do vento Hanuman falou àquele filho do deus do vento Bhimazena, dizendo: eu sou um macaco, eu não te darei a passagem que tu desejas. Melhor desistir e voltar. Não encontres a destruição. Nisto Bhimazena respondeu: eu não te pergunto sobre a destruição oriunda de qualquer outra coisa, ó macaco. Dá-me passagem. Levanta. Não obtenhas dor pelas minhas mãos. Hanuman disse: eu não tenho força para levantar, eu estou sofrendo de doença. Se tu precisas, segue por saltar por cima de mim. Bhima disse: a alma suprema desprovida das propriedades permeia um corpo por todos os lados. Eu não posso desrespeitar a ele cognoscível apenas pelo conhecimento. E portanto, eu não te saltarei. Se eu não conhecesse a ele de quem se tornam manifestas todas as criaturas, eu saltaria por cima de ti também da montanha, assim como Hanuman saltou por cima do oceano. Então Hanuman disse: quem é esse Hanuman, que saltou sobre o oceano? Eu te pergunto, ó o melhor dos homens. Conta se tu puderes. Bhima respondeu: ele é meu irmão, excelente com toda perfeição, e dotado de inteligência e força de mente e corpo. E ele é o chefe ilustre dos macacos, renomado no Ramayana. E pela rainha de Rama, aquele rei dos macacos com um único salto, cruzou o oceano que se estende por 100 yojanas. Aquele poderoso é meu irmão. Eu sou igual a ele em energia, força e coragem e também em luta. E sou capaz de te punir. Assim levanta. Ou dá-me passagem ou testemunha hoje a minha bravura. Se tu não obedeceres a minha ordem, eu te mandarei para a residência de Yama. Vaisampayana continuou: então, sabendo que ele, Bhima, estava embriagado pela força, e orgulhoso do poder de seus braços, Hanuman, desprezando profundamente, disse as seguintes palavras: cede tu, ó impecável. Por causa da idade eu não tenho força para levantar. Por compaixão por mim, segue, movendo o meu rabo para o lado. Sendo assim abordado por Hanuman, Bhima, orgulhoso da força de seus braços, tomou por alguém desprovido de energia e coragem, e pensou consigo mesmo, pegando firmemente o rabo: eu mandarei este macaco desprovido de energia e coragem para a região de Yama. Nisso, com um sorriso, ele segurou com desprezo o rabo com a mão esquerda, mas não pôde mover aquele rabo do macaco poderoso. Então com ambos os braços ele o puxou, parecido com um poste erguido em honra de Indra. Ainda assim o poderoso Bhima não pôde erguer o rabo com ambos os braços. E suas sobrancelhas estavam contraídas para cima, e seus olhos rolaram, e seu rosto estava contraído em rugas, e seu corpo estava coberto de suor, e ainda assim ele não pôde erguê-lo. E, quando depois de ter se esforçado, o ilustre Bhima fracassou em erguer o rabo, ele se aproximou do lado do macaco, e ficou como uma expressão acanhada. E se curvando, o filho de Kunti, com mãos unidas, falou estas palavras: cede tu, ó o principal dos macacos, e perdoa-me pelas minhas palavras duras. Tu és um Siddha, ou um deus, ou um Gandharva, ou um Guhyaka? Eu te pergunto por curiosidade. Dize-me quem és tu que assumiste a forma de macaco, se não for um segredo, ó de braços longos, e se eu posso saber apropriadamente. Eu te pergunto como um discípulo, e eu, ó impecável, procuro a tua proteção.
Então Hanuman disse: ó repressor de inimigos, até a extensão da tua curiosidade para me conhecer, eu contarei tudo detalhadamente. Ouve, ó filho de Pandu. Ó de olhos de lótus, eu fui gerado por aquele deus do vento, aquela vida do mundo, na esposa de Kesari. Eu sou um macaco, de nome Hanuman. Todos os poderosos reis dos macacos, e chefes dos macacos costumavam servir aquele filho do sol, Sugriva, e aquele filho de Sakra, Vali. E, ó repressor de inimigos, uma amizade existia entre mim e Sugriva, assim como entre o vento e o fogo. E por alguma razão, Sugriva, expulso por seu irmão, por um longo tempo morou comigo em Griziamukh. E aconteceu que o poderoso filho de Dasarata, o heróico Rama, que é o próprio Vishnu na forma de um ser humano, tomou seu nascimento neste mundo. E junto com sua rainha e irmão, pegando seu arco, aquele principal dos arqueiros com o objetivo de conseguir o bem-estar de seu pai começou a residir na floresta de Dandaka. E de Janastana, aquele poderoso monarca Rakshasa, o perverso Ravana, levou embora a rainha dele de Rama por meio de estratagema e força, enganando, ó impecável, aquele principal dos homens, através da agência de um Rakshasa, Marisha, que assumiu a forma de um veado marcado com manchas semelhantes a joias e douradas. Capítulo 147. Hanuman conta a história de Rama em resumo. Hanuman disse, e depois que sua esposa tinha sido capturada, aquele descendente de Raghu, enquanto procurava por sua rainha com seu irmão, encontrou, no topo daquela montanha, Sugriva, o chefe dos macacos. Então uma amizade foi contraída entre ele e Raghava de grande alma. E o último, tendo matado Vali, instalou Sugriva no reino. E tendo obtido o reino Sugriva enviou macacos a centenas e aos milhares à procura de Sita. E, ó o melhor dos homens, eu também com inúmeros macacos parti para o sul em busca de Sita, ó de braços poderosos. Então um urubu poderoso de nome Sampati comunicou que Sita estava na residência de Ravana. Por isso, com o objetivo de garantir o sucesso de Rama, eu de repente saltei sobre o oceano que se estende por 100 yojanas. E, ó o chefe dos Bharatas, tendo por minha própria destreza cruzado o oceano, aquela residência de tubarões e crocodilos, eu vi na residência de Ravana filha do rei Janaka, Sita, semelhante à filha de um celestial. E tendo encontrado aquela senhora, Vaidehi, amada de Rama, e queimado Lanka inteira com suas torres e baluartes e portões, e proclamado o meu nome lá, eu retornei. Ouvindo tudo de mim, Rama de olhos de lótus imediatamente decidiu seu rumo de ação, e tendo construído uma ponte através do mar para a passagem de seu exército cruzou-a seguido por miríades de macacos. Então por bravura Rama matou aqueles Rakshasas em batalha, e também Ravana o opressor dos mundos junto com seus seguidores Rakshasas. E tendo matado o rei dos Rakshasas, com seu irmão, e filhos e parentes, ele instalou no reino em Lanka o chefe Rakshasa, Vibhishana, devoto, irreverente, e bondoso para os dependentes leais. Então Rama recuperou sua esposa assim como a revelação védica perdida. Então o filho de Raghu, Rama, com sua esposa devotada, voltou para sua própria cidade, Ayodhya, inacessível para os inimigos, e aquele senhor de homens começou a morar lá. Então aquele principal dos reis, Rama, foi estabelecido no reino. Depois disso eu pedi uma bênção de Rama de olhos de lótus, dizendo, ó matador de inimigos, Rama, que eu possa viver enquanto a história das tuas façanhas continuar a existir sobre a terra. Então ele disse, que assim seja. Ó repressor de inimigos, ó Bhima, pela graça de Sita também, aqui todos os objetos excelentes de entretenimento são fornecidos para mim, e para quem quer que resida neste lugar. Rama reinou por 11.000 anos. Então ele ascendeu para sua própria residência. Desde então, aqui Apsaras e Gandharvas me deleitam, cantando sempre os feitos daquele herói, ó impecável. Ó filho dos Kurus, este caminho é intransponível para os mortais.
Por isso, ó Bharata, como também para que ninguém possa te derrotar ou amaldiçoar, eu impedi a tua passagem por este caminho trilhado pelos imortais. Este é um dos caminhos para o céu, para os celestiais, os mortais não passam por este caminho. Mas o lago à procura do qual tu vieste está localizado mesmo naquela direção. Capítulo 148. Hanuman descreve os 4 yugas. Vaisampayana continuou, assim abordado, o poderoso Bhimāsena de braços fortes, afetuosamente, e com o coração alegre curvou-se a seu irmão, Hanuman, o chefe dos macacos, e disse em palavras gentis: ninguém é mais afortunado do que eu sou, agora que eu vi o meu irmão mais velho. Esta é uma grande graça concedida a mim, e eu estou bem satisfeito contigo. Agora eu desejo que tu realizes este meu desejo. Eu desejo ver, ó herói, aquela forma incomparável que tu tinhas naquele tempo ao pular sobre o oceano, aquela residência de tubarões e crocodilos. Assim eu ficarei satisfeito, e também acreditarei em tuas palavras. Assim abordado, aquele macaco poderoso disse com um sorriso: aquela minha forma nem tu, nem ninguém mais pode ver. Naquela era o estado das coisas era diferente, e não existe na atualidade. Na era Krita o estado de coisas era um, e na Treta, outro, e em Dvapara, ainda outro. A diminuição está em andamento nesta era, e eu não tenho aquela forma agora. A terra, rios, plantas, e rochas, e siddhas, deuses, e sábios celestes se adaptam ao tempo, em harmonia com o estado das coisas nos diferentes yugas. Portanto, não desejes ver a minha forma antiga, ó perpetuador da linhagem Kuru. Eu estou me adaptando à tendência da época. Na verdade, o tempo é irresistível. Bhimāsena disse: fala-me da duração dos diferentes yugas, e dos diferentes modos e costumes e da virtude, prazer e lucro, e de ações, e energia, e de vida e morte nos diferentes yugas. Então Hanuman disse: ó filho, é chamado de Krita aquele yuga quando a única religião eterna era existente. E naquele melhor dos yugas todos tinham perfeição religiosa, e, portanto, não havia necessidade de ações religiosas. E então a virtude não sofria deterioração, nem as pessoas decaíam. É por isso que essa era é chamada de Krita perfeita. Mas com o tempo o yuga veio a ser considerado como inferior. E, ó filho, na era Krita não havia nem deuses, nem demônios, nem Gandharvas, nem Yakshas, nem Rakshasas, nem Nagas. E não havia compra e venda. E o Sama, o rico e o Yajus não existiam. E não havia trabalho manual. E então as necessidades da vida eram obtidas somente por serem pensadas. E o único mérito estava em renunciar ao mundo. E durante aquele yuga não havia nem doença, nem caducidade dos sentidos. E não havia malícia, nem orgulho, nem hipocrisia, nem discórdia, nem animosidade, nem astúcia, nem temor, nem tristeza, nem inveja, nem cobiça. E por isso, aquele refúgio primordial dos yogis, o Brahma Supremo, era alcançável para todos. E Narayana usando uma cor branca era a alma de todas as criaturas. E no Krita Yuga as características distintivas de Brahmanes, Kshatriyas, Vaisyas, e Sudras eram naturais e esses sempre aderiam aos seus respectivos deveres. E então Brahma era o único refúgio, e seus modos e costumes eram naturalmente adaptados à realização de Brahma, e os objetos de seu conhecimento eram o único Brahma, e todas as suas ações também tinham relação com Brahma. Dessa maneira todas as classes obtinham mérito. E uma alma uniforme era o objeto de sua meditação, e havia um único mantra e havia uma lei. E, embora de características diferentes, todos eles seguiam um único Veda, e tinham uma religião. E de acordo com as divisões de tempo eles levavam os 4 modos de vida, sem visar nenhum objeto, e assim eles alcançavam a emancipação. A religião que consiste na identificação do eu com Brahma indica o Krita Yuga. E no Krita Yuga, a virtude das 4 classes é totalmente inteira em medida quádrupla. Assim é o Krita Yuga desprovido das 3 qualidades. Ouve também de mim a respeito do caráter do Treta Yuga.
Nessa era sacrifícios são introduzidos, e a virtude decresce 1/4. E Narayana, que é a alma de todas as criaturas, assume uma cor vermelha. E homens praticam a verdade, e se dedicam à religião e ritos religiosos. E portanto vários sacrifícios e observâncias religiosas passam a existir. E no Treta Yuga as pessoas começam a idear meios para a obtenção de um objeto, e elas o alcançam por meio de ações e doações. E elas nunca se desviam da virtude. E elas são dedicadas ao ascetismo e à concessão de donativos. E as 4 classes aderem aos seus respectivos deveres e realizam ritos. Assim são os homens do Treta Yuga. No Dvapara Yuga a religião decresce à metade. E Narayana usa uma cor amarela. E o Veda se torna dividido em 4 partes. E então alguns homens retêm o conhecimento de 4 Vedas, e alguns de 3 Vedas, e alguns de um Veda, enquanto outros não conhecem nem os Riks. E pelos Shastras se tornarem assim divididos as ações vêm a se multiplicar. E amplamente influenciadas pelo sentimento as pessoas se engajam em ascetismo e doações. E por causa da sua incapacidade de estudar o Veda inteiro ele vem a ser dividido em várias partes. E em consequência da inteligência ter diminuído poucos estão estabelecidos na verdade. E quando as pessoas se desviam da verdade elas se tornam sujeitas a várias doenças, e então luxúria e calamidades naturais seguem. E afligidas por isso as pessoas se dirigem a penitências. E alguns celebram sacrifícios, desejando desfrutar das coisas boas da vida, ou alcançar o céu. Na chegada do Dvapara Yuga os homens se tornam degenerados, por causa da impiedade. Ó filho de Kunti, no Kali Yuga só resta 1/4 da virtude. E no início desta era de ferro Narayana usa uma cor preta. E os Vedas e os institutos, e virtude, e sacrifícios, e práticas religiosas caem em desuso. E então prevalece em ti, e doença, e lassidão, e raiva e outras deformidades, e calamidades naturais, e angústia, e medo da escassez. E conforme os yugas diminuem a virtude decresce. E conforme a virtude decresce as criaturas se degeneram. E quando as criaturas se degeneram, as suas naturezas sofrem deterioração. E as ações religiosas realizadas na diminuição dos yugas produzem efeitos contrários. E mesmo aqueles que vivem por vários yugas se ajustam a essas mudanças. Ó repressor de inimigos, com relação à tua curiosidade para me conhecer eu digo isto, porque uma pessoa sábia estaria ávida para conhecer um assunto supérfluo? Assim, ó de braços longos, eu narrei integralmente o que tu me perguntaste com relação às características dos diferentes yugas. Que o bem te aconteça. Volta. Nota. Iti significa estas 6 coisas prejudiciais às colheitas: chuva excessiva, seca, ratos, gafanhotos, aves e um rei vizinho hostil. Capítulo 149. Hanuman mostra sua forma completa. Descreve os deveres kshatriya para Bhima. Bhimazena disse: sem contemplar a tua forma antiga eu nunca irei embora. Se eu caí nas tuas boas graças, então mostra-me a tua própria forma. Vaisampayana continuou: ao ouvir isso de Bhima, o macaco com um sorriso mostrou a ele aquela sua forma na qual ele tinha saltado sobre o oceano. E desejando satisfazer seu irmão Hanuman assumiu um corpo gigantesco que aumentou extremamente em comprimento e largura. E aquele macaco de esplendor incomensurável permaneceu lá, cobrindo o bosque de bananeiras provido de árvores, e se elevando à altura alcançada pela Vindhya. E o macaco, tendo obtido seu corpo imponente e gigantesco semelhante a uma montanha, provido de olhos acobreados, e dentes afiados, e um rosto marcado por carranca, permaneceu cobrindo todos os lados e chicoteando seu rabo comprido. E aquele filho dos Kurus, Bhima, contemplando aquela forma gigantesca de seu irmão, admirou-se, e os pelos de seu corpo repetidamente se eriçaram. E vendo parecido com o sol em esplendor, e a uma montanha dourada, e também ao firmamento resplandecente, Bhima fechou os olhos.
Nisso Hanuman se dirigiu a Bhima com um sorriso, dizendo: ó impecável, tu és capaz de contemplar meu tamanho até esta extensão. Eu posso, no entanto, continuar aumentando o meu tamanho tanto quanto eu deseje. E, ó Bhima, no meio de inimigos o meu tamanho aumenta extremamente por sua própria energia. Vaisampayana disse, presenciando aquele corpo terrível e extraordinário de Hanuman, semelhante à montanha Vindhya, o filho do deus do vento ficou desnorteado. Então com seus cabelos arrepiados, Bhima de mente nobre, unindo as mãos, respondeu para Hanuman dizendo: ó Senhor, por mim foram vistas as dimensões vastas do teu corpo. Agora, o altamente poderoso, diminui a ti mesmo pelo teu próprio poder. Certamente eu não posso olhar para ti, semelhante ao sol no alto, e de poder incomensurável, e irreprimível, e parecendo a montanha Mainaka. Ó herói, hoje esta surpresa do meu coração é muito grande, que tu permanecendo ao seu lado Rama tivesse enfrentado Ravana pessoalmente. Contando com a força dos teus braços, tu eras capaz de destruir Lanka instantaneamente, com seus guerreiros, e cavalos, elefantes e carruagens. Certamente, ó filho do deus do vento, não há nada que não possa ser realizado por ti, e em luta, Ravana junto com seus seguidores não era páreo para ti sozinho. Vaisampayana continuou, assim abordado por Bhima, Hanuman, o principal dos macacos, respondeu com palavras afetuosas proferidas em tom solene: ó de braços poderosos, ó Bharata, é assim mesmo como tu disseste. Ó Bhimazena, aquele pior dos Rakshasas não era páreo para mim. Mas se eu tivesse matado Ravana, aquele tormento dos mundos, a glória do filho de Rabu teria sido obscurecida, e por isso é que eu o deixei sozinho. Por matar aquele senhor dos Rakshasas junto com seus seguidores, e trazer Sita de volta para sua própria cidade, aquele herói estabeleceu sua fama entre os homens. Agora, ó altamente sábio, estando concentrado no bem-estar dos teus irmãos, e protegido pelo Deus do vento, segue por um caminho venturoso e auspicioso. Ó o principal dos Kurus, este caminho te levará para a floresta salgândica. Indo nesta direção, tu verás os jardins de Kuvera, guardados por Yakshas e Rakshasas. Não colhas as flores lá pessoalmente, por tua própria força, pois os deuses merecem respeito especialmente dos mortais. Ó o melhor da tribo Bharata, os deuses conferem seu favor para os homens, sendo propiciados por oferendas, yomas, e saudações reverentes, e recitação de mantras, e veneração, ó Bharata. Portanto, não hajas com impetuosidade, ó filho, e não te desvies dos deveres da tua classe. Aderido aos deveres da tua classe, compreende e segue a moralidade mais elevada. Sem conhecer os deveres e servir aos idosos, mesmo pessoas semelhantes a Vrihaspati não podem compreender lucro e religião. Uma pessoa deve averiguar com discernimento aqueles casos nos quais o vício leva o nome de virtude, e a virtude leva o nome de vício, casos nos quais pessoas desprovidas de inteligência ficam perplexas. Das práticas religiosas provém mérito, e no mérito estão estabelecidos os Vedas, e dos Vedas os sacrifícios passam a existir, e pelos sacrifícios são estabelecidos os deuses. Os deuses são mantidos pela celebração de sacrifícios prescritos pelos Vedas e injunções religiosas, enquanto os homens se mantêm por seguirem as leis de Vrihaspati e Usanas, e também por estas ocupações, pelas quais o mundo é mantido. Serviço por salário, recebimento de impostos, comércio, agricultura e criação de vacas e ovelhas. O mundo subsiste por profissão. O estudo dos 3 Vedas e agricultura e comércio e governo constituem, é ordenado pelos sábios, as profissões dos 2 vezes nascidos, e cada classe se mantém por seguir a profissão prescrita para ela. E quando essas vocações são seguidas devidamente o mundo é mantido com facilidade. Se, no entanto, as pessoas não levam suas vidas virtuosamente, o mundo fica sem lei, por consequência da falta de mérito e governo védicos. E se as pessoas não recorrem às suas vocações prescritas elas perecem, mas por seguirem regularmente as 3 profissões elas causam a religião.
A religião dos Brahmanes consiste no conhecimento da alma e só a cor dessa ordem é universalmente a mesma. A celebração de sacrifícios, estudo e concessão de presentes são bem conhecidos como os 3 deveres comuns para todas essas classes. Oficiar em sacrifícios, ensino e aceitação de doações são os deveres de um Brahmane. Reger os súditos é o dever do Kshatriya, e cuidar do gado, ou do Vaisya, enquanto servir as classes 2 vezes nascidas é citado como o dever do Sudra. Os Sudras não podem pedir esmolas, ou realizar o mas, ou cumprir votos, e eles devem morar na casa de seus patrões. A tua vocação, ó filho de Kunti, é a do Kshatriya, que é proteger os súditos. Cumpre os teus próprios deveres com espírito humilde, reprimindo os teus sentidos. Somente pode governar aquele rei que recebe conselhos de homens experientes, e é ajudado por ministros honestos, inteligentes e eruditos, mas um rei que é viciado em maus hábitos encontra a derrota. Somente então a ordem do mundo é assegurada, quando o rei pune devidamente e confere favores. Portanto, é necessário averiguar por meio de espiões a natureza do país hostil, seus lugares fortificados e a força aliada do inimigo e sua prosperidade e decadência, e o modo no qual eles conservam a adesão dos poderes que eles atraíram para o seu lado. Espiões estão entre os auxiliares importantes do rei, e tato, diplomacia, coragem, punição, favor e inteligência levam ao sucesso. E o sucesso é para ser alcançado através destes, ou separados, ou combinados, a saber, conciliação, presentes, semeadura de dissensões, castigo e observação. E, ó chefe dos Bharatas, a política tem a diplomacia como base, e diplomacia também é a qualificação principal dos espiões. E a política, se bem julgada, confere êxito. Portanto, em questões de política deve-se recorrer aos conselhos dos Brahmanes. E em negócios secretos esses não devem ser consultados, ou seja, uma mulher, um beberrão, um menino, uma pessoa cobiçosa, um indivíduo de mente vil, e aquele que mostra sinais da insanidade. Só homens sábios devem ser consultados, e os negócios devem ser executados por meio de oficiais que sejam competentes. E a política deve ser realizada através de pessoas que são amigáveis, mas os estúpidos devem ser excluídos em todos os assuntos. Em questões religiosas, homens devotos, e em questões de lucro, homens sábios, e em proteger famílias, eunucos, e em todos os assuntos desonestos, homens desonestos devem ser empregados. E a adequação ou inadequação da resolução do inimigo, como também sua força ou fraqueza, devem ser averiguadas pela própria pessoa, assim como espiões hostis. Benefícios devem ser concedidos para pessoas honestas que prudentemente procuraram proteção, mas indivíduos sem lei e desobedientes devem ser punidos. E quando o rei pune e concede benefícios, justamente a dignidade da lei é bem mantida. Ó filho de Prita, assim eu expliquei para ti os deveres árduos dos reis, difíceis de compreender. Cumpre-os com equanimidade, como prescrito para a tua classe. Os Brahmanes alcançam o céu por mérito, mortificação dos sentidos e sacrifício. Os Vaisyas alcançam estado excelente por doações, hospitalidade e ações religiosas. Os Kshatriyas alcançam as regiões celestes por proteger e castigar os súditos, não influenciados por luxúria, malícia, avareza e raiva. Se os reis punem justamente os seus súditos, eles vão para o local para onde se dirigem as pessoas meritórias.